A nossa conversa de hoje é com um personagem que me lembra muito uma história lida há algum tempo atrás, do poeta Fernando Pessoa, considerado por muitos os maiores poetas da língua portuguesa. O poeta Fernando Pessoa, há cerca de um século atrás, pois em 1926, publicou uma série de artigos a respeito do comércio e da cultura. Ele dizia que as civilizações que mais se desenvolveram no comércio são aquelas que mais se desenvolveram também culturalmente. As que mais cresceram culturalmente são aquelas que se desenvolveram mais economicamente também. Florença e Atenas são citadas por ele como referências de crescimento econômico pelo comércio e crescimento cultural a partir das expressões artísticas que elas faziam. O nosso personagem de hoje, ele traz um pouco dessas duas coisas. Aliás, traz muito dessas duas coisas. Ele transita muito bem nesses dois ambientes. Talvez por trazer no sangue o DNA de duas famílias que guardam esses dois lados. Os Queiroz, que guardam o pragmatismo e a eficiência comercial do sangue a partir do grande Edson Queiroz e do Ayrton Queiroz também. E os Barroso, que trazem no sangue a consciência social e política, que são essenciais para que a gente possa conseguir fazer algo de fato concreto e mudar a realidade do mundo em que a gente vive. Eu falo com Igor Queiroz. Igor Queiroz, que tem um papel de destaque dentro do grupo Edson Queiroz, mas acima de tudo tem um papel de destaque dentro da sociedade cearense. Ele investe sua energia no aprendizado político, no aprendizado social, no aprendizado cultural, no desenvolvimento de ações econômicas dentro do grupo e no desenvolvimento de ações sociais e culturais dentro dos institutos que toca, dentro das organizações que administra, dentro das organizações que organiza e que investe. Igor, por gentileza, diga para a gente um pouco de quem é o Igor Queiroz dentro de um universo de pessoas que a gente vai trabalhar, que são jovens empreendedores que fazem a arte. Os jovens empreendedores de hoje têm que olhar para o passado, mas ter um foco no presente, mas acima de tudo olhar para o futuro. Eu acho assim que você não tem que deixar de olhar quem foi Taylor e quem foi Fayol, porque as organizações precisam de estrutura. Mas você não pode deixar de olhar o que a inteligência artificial está fazendo hoje. O que a energia renovável está propondo hoje. E principalmente o que a mudança climática está fazendo no nosso mundo hoje. Fruto do derretimento das calotas polares que aconteciam já na minha adolescência, na nossa adolescência. Então a gente tem que ter um certo ar de preocupação e um olhar para o futuro com tudo isso. Isso impacta na forma como é a nossa construção civil, a nossa forma de fazer o aço. Isso tudo tem que ser refletido para o futuro. Mas, Igor, não existe, na sua concepção, pelo que eu percebo no seu jeito de falar, não existe como dissociar a ação pragmática do empreender, que é uma ação eminentemente pragmática, do compromisso social que tem no empreendimento que está sendo colocado. A reflexão é uma coisa. O grupo Edson Queiroz, por exemplo, nós estamos ligados no modelo de distribuição do gás de cozinha para milhares de pessoas no Brasil. Essas pessoas precisam do gás de cozinha. Até quando? Enquanto for necessário, o grupo Edson Queiroz vai distribuir esse gás de cozinha. Mas o modelo pode mudar. E a gente muda junto. Entende? Ou seja, esse é o pragmatismo. Mas para mudar é preciso ter consciência daquilo que está existindo, do ambiente que você está inserido. Não, claro. Tanto que nós já estamos mapeando um modelo de energia renovável no grupo Edson Queiroz. Como não? Mas, por exemplo, para a água mineral, que é o nosso segundo maior negócio, a gente vê só crescimento. A gente não vê uma interrogação. Mas a indústria de óleo e gás todo está com interrogação. Não é só o gás de cozinha, é a indústria de óleo e gás como um todo. Não é porque é o negócio da minha família, é a indústria de óleo e gás como um todo no mundo inteiro.
Isso é ser pragmático. Sim. Mas não deixa de ser, não dá para ser pragmático esquecendo o papel social que a tua empresa tem, concorda? Não só pela geração de emprego, pela movimentação econômica do Estado, do ambiente, do entorno onde ela está inserida. Não. E aí vem a entrada do ESG dentro da empresa, né? Em pauta com o que está de mais moderno nas empresas hoje em dia, né? Isso já começou a ser discutido dentro do nosso conselho para ser aplicado nas nossas empresas. Quando você fala de ESG, você fala de 3 pilares, que são 3 pilares indissociáveis: o econômico, o ecológico e o social. Nenhuma empresa é sustentável se ela não for economicamente viável, se ela não for ecologicamente correta e se ela não for socialmente justa. Ou seja, nenhuma empresa ela é sustentável se ela não gerar riqueza, e riqueza de modo crescente, se ela não fizer com que as pessoas tenham a possibilidade de viverem melhor, porque trabalharem nela, e se ela não respeitar as fontes de onde ela tira os insumos no coletor. Aí eu tenho que fazer uma parte, porque quando eu cresci na cultura da avó Yolanda e do tio Ayrton, era uma cultura paternalista. Uma cultura paternalista de empresa familiar, que tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Quando a família toda foi fazer um curso na Harvard Business School chamado Families in Business, nós percebemos que a gente tinha que mover a família para o conselho e profissionalizar toda a parte da gestão. Isso aconteceu. E aí você se confronta exatamente agora no ESG, na mudança dessa cultura paternalista para uma cultura profissional, onde você trabalha com renda variável. Mas, quando você entra com o ESG, a primeira coisa que o Rotella falou, que é o nosso CEO, não adianta falar de ESG se você ainda não tem o conceito de segurança total dentro dos seus ambientes fabris. Então, a primeira coisa que a gente trouxe para dentro do Grupo Edson Queiroz foi colocar e criar uma diretoria de SSMA. Porque o ESG parece uma coisa assim, gigante. Mas ele disse, vamos botar o pé no chão e criar uma diretoria de segurança, saúde e meio ambiente. Para a gente botar o pé no chão do Grupo Edson Queiroz. Para depois a gente falar de ESG. Esse é o meu CEO. Então, o que é que você percebe? Que é fundamental, e aqui a gente está falando para um grupo de jovens empresários, que por acaso também, quando começou a AGE, 35 anos atrás, era um grupo de jovens empresários como você, que eram filhos de famílias também abastadas, de famílias que tinham condições de poder investir no seu aprendizado, no seu ensino. Tanto é que o primeiro presidente, o coordenador-geral da AGE, não passou 6 meses como coordenador porque ia fazer exatamente um MBA, um mestrado lá nos Estados Unidos, então precisou para que foi o Fujita, assim, o Carlos Fujita, não é? Então são famílias que, tanto quanto você, nasceram numa condição social privilegiada. Porém, gradativamente foram tomando consciência, como você tomou, porque você não foi por acaso estudar política por acaso, só por diletantismo. Você foi estudar política quando você percebeu que você não pode viver dissociado da política porque ela interfere nos seus negócios, ela interfere na sua vida, interfere no seu comportamento e tudo isso. Eu diria que o próprio MBA que eu fiz depois, com 38 anos, já diretor do Sistema Verdes Mares, eu pude fazer um MBA executivo. O MBA, no final dele, ele disse, se você tem sucesso, você tem que retornar para a sociedade. E aí eu olhei para mim, já herdeiro, diretor, e eu disse, eu tenho que começar a retornar. Foi quando eu peguei o folheto da Junior Achievement, chamei a Ana Lúcia, que já tinha estado comigo, e tinha pedido para eu fazer parte da Junior Achievement. Eu disse, não quero, eu tenho que trabalhar para o grupo, eu tenho que me dedicar só ao grupo. Eu disse, o que é que custa eu dar uma parte do meu tempo para a Junior Achievement? E aí foi quando comecei meu relacionamento com a Junior Achievement. Foi a primeira ONG que eu fiz parte. E daí a coisa foi crescendo. Aí depois você pega e cria o Instituto Mayra Eliane, com o nome da minha mãe. O que aconteceu? A Junior Achievement trabalha com 3 pilares.
empreendedorismo, cidadania e educação financeira para os jovens do ensino fundamental e ensino médio. E eu percebi, junto com a Ana Lúcia, que uma parte desses alunos evadiam. E os que evadiam iam para a marginalidade. E quando, na época no grupo Edson Queiroz, eu assumi a Esmaltec como superintendente. Eu tinha um mentor chamado Carlos Andriani e nós implantamos a manufatura enxuta dentro da Esmaltec. Ele foi meu mentor para implantar a manufatura enxuta na Esmaltec. Nós fizemos um turnaround, é um case de turnaround. Eu digo que é a cereja do meu bolo como executivo. Eu tive uma carreira crescente e vitoriosa no grupo Edson Queiroz, eu posso te dizer isso. E voltando um dia de Maracanaú, ele me diz, eu tenho uma escola infantil onde não se pratica bullying, onde tem os valores humanos, onde tem isso, onde as crianças são especiais. Eu disse, não, você não pode ter uma escola, você é consultor de empresa. Não, eu tenho uma escola. Aquilo ali, como diz assim, blew my mind away, sabe? Fez assim, puf. Como é que um consultor de empresa tem uma escola? Não pode ter uma escola, não dá para ter uma escola, esse cara não pode ter uma escola. Ele disse, não, mas eu tenho uma escola. Eu peguei o avião e fui lá ver se ele tinha uma escola. É o pragmatismo. É horrível ser assim. Eu fui lá ver a escola dele e era desse jeito. E aí eu quis trazer os valores humanos para o Ceará. Começou com o modelo de workshop, para eu conhecer os municípios, né? E no meio dessa coisa de expansão do workshop, de uma vontade de chegar nos 186 municípios, essa vontade de chegar me levou a criar o Centro Educacional Mayra Eliane, lá em Caucaia, e o Memorial Edson Queiroz, em Cascavel. E quando a avó Yolanda e o tio Ayrton faleceram, e depois veio a pandemia, quando eu saí da pandemia, que eu achei que eu não ia sair, eu disse, aquele garoto que queria mudar o mundo tem que botar o pé no chão. E aí eu disse, não vamos mais chegar nos 186 municípios. Vamos tomar conta da escola, bem tomado, porque cada vez que muda o prefeito, muda o secretário de educação, é uma dificuldade. Seja para a escola, seja para o memorial. Então eu disse, já basta eu ter que lidar com 2 prefeituras. Imagina ter que lidar com 186 prefeituras. Não. Já tem o Grupo Edson Queiroz, já tem a Fundação Edson Queiroz, já tem a imobiliária que eu dou conta aqui para manter a escola e o memorial. Ela está de bom tamanho. Tem a Junior Achievement, que é a número 1 do Brasil, parece que Deus bota a mão assim. Tem uma coisa que Deus botou a mão em mim, foi para ser empreendedor social. Como eu apareço como empreendedor social, as coisas brilham na minha mão como empreendedor social. Sabe por que é, Igor? É que você disse nesse instante, aquele menino que queria mudar o mundo, ele não saiu de ti, ele continua aí. Só que ele agora, ele planeja o que vai fazer, ele pensa o que vai fazer e faz dando um passo de cada vez. E a cada passo ele vai aumentando o tamanho desse passo. Por exemplo, eu digo ontem, eu saí exausto aqui, porque é o centenário do Edson Queiroz esse ano. E a gente começou a fazer o brainstorm para como fazer esse centenário. De repente até fazer um selo no correio do Edson Queiroz. Isso vai dar um trabalho. Mas eu vou encarar porque eu sou capricorniano, não sei se você viu ali, tem uma montanhazinha ali que eu gosto de... Sou capricorniano com ascendente em Capricórnio. Eu em Touro. Sou duplamente capricorniano. Então, assim, o Grupo Edson Queiroz está profissionalizado, tem um conselho de administração. Eu fui o segundo presidente, primeiro foi a minha tia, mas quem trabalhou fortemente com o primeiro presidente executivo fui eu. Agora, quem está presidente do conselho é o meu primo Edson. Né? Então está tudo
andando nos conformes. Mas tem que participar da reunião, tem que estar preparado. Você não pode chegar numa reunião do Grupo Edson Queiroz despreparado. Né? Me permita, uma reunião de conselho, você é um conselheiro, você tem que estar preparado da bila, a bomba atômica, antenado nos assuntos, lendo a revista da Economist, sabendo o que está acontecendo agora e ainda tendo lido o material do próprio grupo. É assim que eu boto meu pé dentro de uma reunião do Grupo Edson Queiroz, para dar o meu melhor. Isso. Então, o grupo merece o meu melhor. Então perceba uma coisa que você acaba de nos dizer, você interfere na hora que vocês quiserem, vocês dois, viu? Perceba uma coisa que você acaba de nos dizer para essa turma jovem que está aí na AGE. Não basta empreender. Eu preciso empreender, mas com conhecimento de tudo que está acontecendo ao meu entorno e conhecimento muito preciso do que é o meu negócio. Sim. Né? E muito preciso do que é o meu negócio. Eu não posso dissociar uma coisa da outra, eu tenho que estar sempre lembrando desse aspecto. Tudo é uma coisa só. Mas outra coisa que você percebe bem, que você diz isso muito claramente. Quando o negócio está bem, não significa que eu devo me aquietar e me acomodar. Muito pelo contrário. Aí é que a minha atenção se torna redobrada para que eu possa mantê-lo bem e crescendo. O nosso CEO, à medida que o negócio está bem, ele quer agregar mais valor. Você não pode se contentar com a sua situação atual. Se a sua situação atual está boa, você tem que agregar mais valor. Isso você fez na sua carreira. Quando você chegou lá, primeiro como auditor, aí você chegou e disse, tudo bem, já que eu vou ser auditor, mas não vou ser um auditor, eu vou ser o melhor que eu puder ser como auditor. Como eu não tenho conhecimento completo, eu vou me cercar das pessoas que mais conhecimento têm sobre isso para que eu possa aprender e absorver isso. E absorvendo isso, eu sou capaz de fazer as mudanças que eu quero. E depois na Esmaltec, foi fazer a mudança do distrito industrial, que era na cidade, ali na Francisco Sá, para o Maracanã, e ver uma fábrica toda subir, e implantar o primeiro software integrado do Grupo Edson Queiroz, que foi o Logix, na época, e mudar a cultura da empresa, que era do papel, para o computador. Isso teve que fazer mudança de pessoas, tirar pessoas. Isso foi difícil. Eu comecei como supervisor administrativo, saí de lá como gerente de supply. Eu tive que tirar o gerente de supply para assumir o lugar dele. Não é fácil. Eu gostava do cara, era o Cleoman. Mas o cara dizia, não, eu faço a gestão pelo papel. Eu disse, a mudança chega. A mudança chega e é inevitável. Se você não pode ir contra o rio. O rio tá vindo assim, ó. Se você quiser ir contra o rio, não vai dar. Diego, eu queria lhe fazer uma pergunta. Isso aí que você nos falou agora, principalmente numa experiência que você teve e sentiu na pele a toda essa mudança. E a gente está passando no mundo por muitas mudanças. Cada momento é uma notícia nova que pode disruptar qualquer setor, seja na inteligência artificial, no mercado de energia, no desenvolvimento dos recursos naturais. E a gente está num local, no Ceará, que é palco e pode se tornar um grande vetor de transformação na economia cearense e brasileira, porque não mundial. Eu te pergunto, como é que nós jovens, que temos todo esse potencial para usufruir e, obviamente, conquistar mais espaço nesse cenário, o que é que você nos aconselha, o que é que você enxerga da sua visão de mundo que nós jovens temos que nos preocupar para poder, de fato, colher o melhor do que está por vir? Olha, a maior forma do jovem crescer hoje em dia é através do modelo de startup. Não tem como eu negar isso, independente do Ceará. Certo? Como eu vejo os jovens crescendo hoje em dia, eu não posso fechar meus olhos. Os jovens crescem através do modelo de startup. Ficam milionários. Cria a startup. Entendeu, Lucas? Eu não posso negar isso. É uma realidade. A startup já é há um bom tempo. Não dá para você dizer que startup não é uma realidade. É uma realidade. Agora, de fato, o Ceará está posicionado nessa situação.
A Angola Cables veio, colocou um cabo aqui, fez um data center maravilhoso, eu fui visitar. Tem a ArcelorMittal lá no PECEM, muito bem posicionada. O nosso porto do PECEM tem parceria com Roterdã, o que traz mais luz ainda para a gente se internacionalizar. Agora, o hidrogênio verde tem que continuar sendo e continuando sendo a bola da vez. Se mudar, se virar uma pedra 2, aí borou tudo, entende? Se virar outra coisa, aí borou tudo. Tem que continuar o hidrogênio verde e ele tem que baratear o custo e fazer frente ao gás natural. Quem é o concorrente do hidrogênio verde? É o preço do gás natural da Rússia. Aliás, o uso do gás ele é exatamente o rito de passagem do petróleo. Com quem que você está se batendo? É com o gás natural da Rússia. É o preço do gás natural da Rússia. Na hora que a gente conseguir equilibrar e baixar um pouco e virar competitivo com o gás natural da Rússia, a Europa Ocidental vai querer o hidrogênio verde. Por que não andou ainda? Porque a gente não conseguiu baratear o processo de produção. Mas estão buscando. Os cientistas, o mundo todo está caminhando nessa direção. Porque o petróleo esquenta, o petróleo tira da terra, o petróleo polui. O mundo caminha nessa direção. Pode não ser com hidrogênio verde, mas vai ser com algo que não é o petróleo. Mas, Igor, quando você percebe, então, que aqui no Ceará, especialmente, a gente está vivendo esse momento, é um momento único na história econômica do Ceará. Com certeza. Né? Então, nesse momento, a gente percebe o seguinte, o potencial das energias renováveis que a gente já tinha como instrumento de mudança econômica daqui, se torna cada vez maior. Não, eu acho que você tem que ficar de olho, mas entenda, pode mudar, porque tudo muda tão rápido hoje em dia. Você vê, estávamos todos antenados com o investimento no chat GPT. Nesse exato momento aparece um chinês que lança o DeepSeek por 1/1000 do preço. E abala toda a estrutura norte-americana de investimento no OpenAI. E a bolsa, e derruba todo o valor da bolsa, inclusive da Nvidia, que é o fornecedor de chips para todos. Porque o mercado questionou a quantidade de investimento para os projetos. Então tudo é muito rápido, é muito sutil. Como se preparar, então, para um tudo fica na ponta da faca. Como se preparar? Como se preparar e não enlouquecer. essa é que é a pergunta, porque você está ultra conectado. Eu acho que, primeiro, uma boa prática esportiva é importante. Dormir bem é importante. Até o curso de Harvard diz que é muito importante dormir bem. Né? Ele diz, dormir bem é importante. Porque senão você não aguenta. Você não aguenta. Você e fazer outras coisas além de tudo isso. Por exemplo, você gosta de tocar. Eu adoro arte, música. Eu diria que o contato com a avó Yolanda e o tio Ayrton e a minha mãe abriram os meus olhos para o que é belo, mas a música já brotou em mim desde os 14 anos de idade. Né? E eu adoro música. Adoro música, adoro escutar. Você adora música, você adora ler, você adora conviver, você adora interagir, você adora influenciar, você adora participar de tudo que está acontecendo ao seu redor. E essa capacidade que você tem de fazer tudo isso ao mesmo tempo agora, é algo essencial ou não para o jovem? Veja, estudar um instrumento musical é você se abrir. Por exemplo, você tem contato com um professor, ele vira e diz assim, está aqui o seu exercício para você fazer na semana, mas eu queria que você escutasse o adágio do Abonini, para você refletir. Aí lá vou eu no YouTube e vejo a coisa mais linda do mundo, o cara fazendo solo de violoncelo, um adágio, mas vai na alma da pessoa, assim.
Coisa mais linda do mundo. Aí você diz, quem é que escuta música clássica hoje em dia? Pois é, parece que a música clássica está perdida, mas a música clássica é uma coisa maravilhosa. Não quero dizer que o axé também não é bom, não. É bom, mas na sua hora. Música clássica é algo para reflexão da alma. E eu acho que hoje, nesse mundo tão fugaz, a gente precisa parar para fazer reflexão da nossa própria alma. É importante a gente parar para escutar. Escutar a voz de Deus. Uhum. Você falou escutar a voz de Deus. A religiosidade é algo que te impacta? Bastante. Eu diria que já com a avó Yolanda eu aprendi a importância do catolicismo. Mas hoje eu preciso refletir bastante sobre o catolicismo, exatamente para entender a velocidade desse mundo e os valores desse mundo e me sentir seguro. E saber que os meus valores são esses. E que eu aceito os valores que vêm por aí. Mas os meus valores são esses aqui. Pensando nesse mundo que a gente está vivendo, que não é nada fácil, que se transforma da noite para o dia, das experiências que a gente já viveu, todos nós aqui, por menor que seja, eu também... Deixa eu te dizer, quando a gente começou, vamos falar do LGBTQI++, parece que virou a cauda da curva do Anderson, que ele falou da curva longa. Uhum. Parece que o LGBTQI não vai virar uma curva longa, porque cada vez mais a cauda longa parece que não tem limite para o jeito do ser humano se tornar. Uhum. E eu digo, rapaz, isso me incomoda, porque eu digo, isso distorce a própria personalidade do ser humano. Cada vez mais o cara tá ficando... Uma coisa era a pessoa ser gay ou lésbica. Aí agora... Parece um mundo que eu não entendo. Como educar o teu filho num ambiente desse? Aí eu preciso de paz interior. Para me sentir tranquilo diante do diferente. Uhum. Como é que eu me sinto em paz? Eu preciso me sentir em paz para encarar o diferente. E não surtar. Entendeu? Uhum. A gente precisa de paz interior para não surtar diante do diferente. E respeitar. Para respeitar, você precisa de paz interior. Olhar aquilo ali e dizer, ok, tá aí no mundo, é isso, e eu respeito, e tá ok. É do jeito que a pessoa quer. Que ela viva desse jeito. Eu estou em paz interior com relação a isso. É o segundo valor do Satyasai. Senão a gente vai conflitar e vai... aí não dá. Eu tenho uma pergunta aqui. Igor, assim, puxando o Edson Queiroz, né, ele teve muito o papel de até mesmo investir em ações, em empresas que não são relacionadas ao negócio principal, ao gás, né? Para a Smaltec, né, o Todd For, o Sistema Verdes Mares, e o que a gente vê muito na área, às vezes, a galera com potencial, com acesso a capital, só que às vezes precisa mudar o modelo principal do que ele está ali atuando. Então, se tem mercadinho, de repente ele pode trabalhar com frota logística, ou então desenvolvimento de tecnologia. E tinha conversando com o pessoal do próprio grupo, né, falava que o Edson tinha uma ideia de montar a primeira indústria de microchips aqui no estado de Ceará, sabe? E ele tinha muito essa visão, mesmo coisas aparentemente não correlacionadas, ir lá e investir, sabe? Com acesso a capital, influência política, de repente ele conseguia construir isso, né? Qual o mercado aqui no Ceará que vocês pretendem entrar, dentro de energia, ou entrar para a área de engenharia, que a gente não tem tecnologia talvez ainda para administrar ou melhorar o hidrogênio verde? Como é que está essa sua visão da próxima indústria a ser construída aqui dentro do estado? Para o grupo, para o grupo? O grupo como um todo, os dois. A sua visão. Para o estado, eu vejo que o grande momento é o hidrogênio verde.
Se impactar, você vai ter um ribuliço de engenharia civil pesada, não é engenharia civil de construção de prédio, é engenharia pesada. Aquela engenharia que faz a Odebrecht, por exemplo. Infraestrutura. Infraestrutura mesmo, pesada. Né? Engenharia civil pesada que vai ter que ter ali. Porque vai precisar. O Ricardo Cavalcante tem falado muito nisso. Né? Agora, o grupo tem estratégia de expansão em todos os seus negócios. O meu CEO é incansável. Se o conselho deixar, ele vai expandindo porque ele tem que agregar valor. Porque agregando valor, a renda variável aumenta para ele e para os executivos, os 10 mil funcionários do grupo. E aumenta os dividendos dos sócios. Mas a família é segura. Né? Mas então nós temos intenção de entrar no sul com a água mineral, que nós ainda não estamos. Né? Nós vamos modernizar toda a parte industrial da Minalba e aí jogar a parte da Minalba para as outras fábricas. Isso dá um plus, porque a tendência do consumo de água mineral é aumentar. Eu mesmo não tomava 3 litros de água mineral por dia. E hoje eu tomo. Eu comecei minha vida numa fábrica de refrigerantes. Papai era dono de uma fábrica de refrigerante. Eu tomava refrigerante a rodo. Pepsi Cola, Guaraná Wilson. Lembra do Guaraná Wilson? Era, Guaraná Wilson. Né? Guaraná Wilson. E então, para eu ser hoje essa pessoa que toma água, praticamente não toma mais refrigerante, foi uma mudança de consciência, de saúde enorme. Fruto do trabalho com a nutricionista de longo prazo. Às vezes a pessoa diz assim, eu quero mudar de nutricionista e vai acontecer. Não, o trabalho é de longo prazo, é conscientização, é catequização. Recentemente eu incorporei o chá na minha rotina. Diminuí o café e incorporei o chá. Cheguei um dia na nutricionista, como é que eu incorporo o chá na minha rotina? Ela disse, faça assim, assim, troque uma garrafa de água por uma de chá. Aí eu botei 500 ml de chá na minha rotina. Então assim, a mudança é aos poucos, é gradativa. Não tem tirar coelho da cartola. Então vamos voltar. A Esmaltec. A Esmaltec, os concorrentes do Sul estão entrando aqui no Nordeste. Então a gente já está querendo botar uma montadora lá pelo Sudeste. Entendeu? Ou seja, você fala então que o pensamento hoje, pelo menos em voga dentro do grupo Peças Heróis, eu preciso me fortalecer cada vez mais naquilo que eu já tenho, naquilo que eu já sou. Se eu sou referência em gás, se eu sou referência em esmalte, nos produtos que a Esmaltec faz, se eu sou referência em educação com uma universidade, se eu sou referência em comunicação com o grupo Sistema Verdes Mares, se a Globo quiser que a gente assuma outra afiliada Globo, a gente entra. Por quê? Você diz assim, ninguém assiste Globo, assiste uma vaca leiteira. O negócio é uma vaca leiteira. É uma vaca leiteira. Quem disse que não assiste é pura fantasia, que na verdade assiste. Tem muita gente que assiste e tem a publicidade paga ainda pela Globo, é uma vaca leiteira. É um bom negócio. É um bom negócio ainda, é uma vaca leiteira. Se a Globo quiser nos dar uma outra afiliada boa, que seja uma vaca leiteira para a gente administrar, que a gente é o melhor administrador da Globo, a gente é número 1 da Globo. Melhor rentabilidade da Globo somos nós. Entendeu? A gente é premiado na Globo lá do Rio de Janeiro. Reconhecido pelo Rio de Janeiro. Então, a gente chegou para eles e disse, se quiser entregar a Bahia, a gente assume, por exemplo. A gente é bem ousado. Isso sempre foi, está desde a origem do grupo, né? Entendeu? Você pensa, por exemplo, assim, se eu tenho um volume tão grande, faz sentido montar uma empresa de chip, porque essa empresa de chip eu consigo colocar o chip no botijão de gás para fazer o monitoramento da roda do botijão, eu consigo colocar o chip, e aí... O que a gente começou com certas facilitações para o celular, criou o Zé Delivery, né? A gente já iniciou com o Zé Delivery, como app para o gás. Aí começa num local pequeno, vê que deu certo, aí começa a expandir, né? Então a gente está trabalhando com isso, está colocando inteligência artificial nas rotinas do CSC do grupo, né, que é o Centro de Serviços Compartilhados, para as tarefas rotineiras. E
Em termos de empresa de energia renovável, a gente está olhando, a gente olhou um player no Pernambuco, não deu certo. Aí está olhando um player lá no Sudeste. Aí a gente está sempre olhando o player, trazendo para ver o que a família acha, né? Na verdade, a gente busca um player já estabelecido, já com know-how, para a gente aprender. Entendeu? A gente não quer entrar para começar, a gente quer entrar já com um player que entenda, para a gente comprar X% do equity, depois chegar a 51% do equity e absorver. Isso já vai ser algo diferente para nós, porque a gente nunca trabalhou sendo minoritário e subindo a quantidade de ações. Vai ser algo novo para o board do Grupo Edson Queiroz, né? E querendo ou não, a gente já vai fazer uma tankagem que vai ser um consórcio entre nós, a Oil Tank e a Copagás, no Porto de Suape. Isso já vai ser uma novidade para nós, é um novo negócio, porque a tankagem é uma etapa anterior à distribuição de gás. Né? A Petrobras resolveu não entrar nessa etapa, então a gente entrou nessa etapa com a Oil Tank no Porto de Suape. Né? Eu sei que o seu tempo está muito curto, a gente tem uma limitação de tempo aqui, a gente não vai ocupar tanto tempo assim. Eu queria que você fizesse um exercício aí simples que você faz com naturalidade, pudesse deixar um recado para a AGE, um recado para essa turma toda que está na AGE agora. Nós estamos numa fase, no processo de mudança de coordenação, que é uma dinâmica muito rica dentro da AGE, que a mudança de liderança é constante, é um ano cada mandato. Então, que recado você daria para o jovem empreendedor que está na AGE, sedento por conhecer ideias de quem de fato teve sucesso, de quem realizou, de quem o menino que queria mudar o mundo, que conseguiu mudar e resolveu mudar sendo em pequenos espaços inicialmente, porque nesses espaços, quando eu mudo, eu consigo mudar muito mais depois, né? Que recado você daria, deixaria de mensagem para essa turma? Eu diria assim, se você tem seu próprio negócio, fique atento, porque você tem que empreender e você tem que estar atento para novas oportunidades. E você tem que tomar cuidado com concorrentes. Se você está dentro de uma estrutura, você tem que respeitar a estrutura, porque não dá para não respeitar a estrutura. Não dá para ir contra a estrutura. E falar mal da estrutura. Concorda? Concordo. Se eu estou trabalhando para aquela estrutura, como é que eu vou dizer que a estrutura é isso ou aquilo? Eu tenho que trabalhar para a estrutura e confiar na estrutura. E fazer mudanças a partir do que é possível. Não adianta querer fazer o impossível. A gente no Grupo Edson Queiroz foi fazendo o que foi possível a partir de cada momento. Né? Se você está numa indústria como a gente, eu digo que o mais difícil foi a gente conseguir fazer o acordo de acionistas. Levou 2 anos. 2 anos, 15 primos, 3 tias para se acertar no acordo de acionistas. Mas na hora que a gente acertou, deu um norte do que seria o nosso conselho com os 3 comitês. Um de estratégia e inovação, um de finanças e auditoria e o outro de pessoas e governança. A partir daí, a ideia virou um papel e do papel virou realidade. E dessa realidade, nós nos tornamos um conselho de 6 pessoas, que contratamos 3 conselheiros externos, que contratou o CEO do Grupo Edson Queiroz, que deu certo. Porque tem muita gente que a primeira vez que contrata para uma empresa familiar, dá errado. Mas graças a Deus o nosso deu certo. Eu digo que a avó Yolanda, o tio Ayrton e o Edson Queiroz abençoando lá do céu. Com certeza, não tenho dúvida disso. E a AGE, eu tenho um carinho pela AGE, porque eu fiz parte da AGE. A AGE sempre foi esse lugar da inquietude, da sede pelo saber, pelo conhecer, pelo debater. Assim como a FIEC é isso também para mim. Bacana. Percebeu uma coisa interessante? Deseja mudar o mundo? Você consegue. Mas faça uma coisa de cada vez. Primeiro aprenda. Depois se adapte ao ambiente em que você está inserido. Conheça tudo desse ambiente. Procure se cercar de pessoas que possam te ensinar a cada passo que você vai dar.
Respeite as regras do ambiente em que você está inserido. Mas não se acomode no respeito às regras. Se você pretende mudá-las um dia, cresça nesse ambiente. Invista em você, invista em conhecimento, invista em experiências, invista em relacionamentos. Porque quanto mais bons relacionamentos você constrói, mais capacidade de interferir no ambiente em que você está inserido, você consegue construir também. Faça isso e não se aquiete nunca. Não se satisfaça com o que você já sabe ou com o que você já faz nunca. Porque o mundo cabe muito mais do que está dentro da sua cabeça até agora.